Olá pessoal, tudo bem? Nós vivemos numa época que muitos filósofos estudiosos da sociedade contemporânea chamam de sociedade do controle ou sociedade em rede. O que significa isso? Vou explicar para vocês. O filósofo francês Gilles Deleuze ele escreveu uma série de livros chamada Mille Plateaux, ou seja, 1000 platôs, e nessa série de livros ele explica essa reflexão sobre a diferença de uma sociedade tradicional, de raiz, centralizada e uma sociedade de rede. O que ele quer dizer com isso? Antigamente, havia uma hierarquia clara, havia uma hierarquia disciplinada, havia um comando central, ou seja, as pessoas eram monitoradas pela polícia, as pessoas eram presas pelo sistema judiciário, e aí o sistema de poder era claro, as pessoas não tinham muita voz, não tinham muito poder de ação, algumas poucas pessoas tinham acesso a influenciar muitas pessoas, a falar com muita gente, mas o que aconteceu? Com o surgimento da internet, esse poder se diluiu. As pessoas começaram a ter acesso a ter um blog, a ter um canal no YouTube, aqui como o meu canal, a ter um vlog ou talvez uma plataforma de um site onde ele conseguia postar suas opiniões e ter acesso a milhões de pessoas, talvez até acesso a mais pessoas do que um grande canal de televisão estava tendo. E o que aconteceu com isso? Eu vou dar um exemplo para vocês do que está em jogo hoje, com o exemplo do Napster e depois com a ideia do torrent, que é uma nova tecnologia por meio da qual você pode baixar conteúdos, né? O que acontecia? Nos anos 2000 foi criado um sistema onde você podia, um sistema revolucionário, onde você podia ir até um site e de lá desse site baixar músicas e baixar filmes, baixar um monte de coisa, fazer o download desse material. Isso foi uma novidade, poucas plataformas estavam fazendo isso, só que qual foi o grande problema do Napster e assim também como o Mega Upload também fazia? Eles tinham um servidor central, eles tinham um lugar central onde toda essa informação era guardada e as pessoas iam até lá para pegar essa informação, ou seja, era um negócio que tinha uma central localizável e tinha um foco num único lugar. E aí o que aconteceu? O FBI começou a perseguir tanto o Napster quanto o Mega Upload por infringir leis de direito autoral, por infringir leis de proteção dos produtos culturais. E aí o que aconteceu? O FBI foi lá e simplesmente fechou esse site porque ele era num local que você podia identificar. Ele estava ali num servidor que tinha um local onde todo mundo ia lá baixar esse conteúdo. O que aconteceu? Criaram um negócio chamado torrent. O que é o torrent? O torrent funciona na estratégia de parceria, que eles chamam de peers, né? Que são os parceiros ou os pares. O que significa isso? Em vez de todos os conteúdos serem guardados num lugar único, num servidor central, o que aconteceu? É um compartilhamento de todos os computadores do mundo, cada um compartilhando o que ele tem no seu computador. O que significa isso? Diluiu o negócio ficou espalhado e para impedir esse sistema de funcionar, você teria que ou derrubar a internet ou confiscar o computador de todas as pessoas no mundo. É claro que isso é impossível e que o negócio começou a fluir e conseguiu contornar esse controle central. Hoje, nós vivemos numa realidade assim. É uma realidade que o filósofo Gilles Deleuze chama de rizoma. O que significa rizoma? Rizoma é o tipo de raiz das samambaias e das avencas. Em vez de uma raiz tradicional, que é uma raiz que é única, né, que é um pivô central que desce, como era o Napster, como era o sistema antigo de compartilhamento de informações, as novas plataformas de informação, as novas redes de distribuição de informação, elas são diluídas, elas são horizontais. A raiz das samambaias é uma raiz horizontal, é espalhada, elas estão no mesmo nível, não tem hierarquia, elas estão no mesmo nível e são espalhadas, é o que o filósofo Gilles Deleuze chama de rizoma, que é a maneira pela qual o poder vai se diluindo. O que significa isso? Isso deu voz às pessoas que não tinham voz, isso permitiu que o poder se diluísse e a internet é uma grande plataforma que permite essa diluição do poder. É claro que o trabalho do Gilles Deleuze vai estar muito mais afiliado à questão da esquerda, à questão de uma visão de mundo mais esquerdista, mas é muito interessante porque ele mostra como a internet trouxe uma nova maneira de gerir
o poder no mundo. O que significa isso? Significa que hoje os grandes poderosos do mundo, a esquerda, o projeto da nova ordem mundial, eles ficam em pânico quando eles descobrem que eles não podem ir até um quartel-general central e fechar o movimento da resistência do pessoal da direita, porque esse poder está diluído. E é por isso que eles sempre estão tentando cercear a liberdade na internet, é por isso que votaram no Brasil o Marco Civil na internet, é por isso que estão tentando votar várias medidas para cercear a liberdade de expressão na internet, é por isso que eles tentaram votar o SOPA e PIPA nos Estados Unidos, que era o Stop Online Piracy Act e o Protect Internet Protocol Act. Eram atos de tentar criar uma restrição a essa liberdade de expressão na internet. Infelizmente, eles já começaram a perseguir muitos comunicadores de direito, como é o caso do Alex Jones, que foi expulso do Facebook, foi expulso do Twitter, foi expulso do YouTube, e hoje ele só conta com o site dele para divulgar as suas informações. Isso é o poder que comanda o sistema do status quo, tentando cercear a liberdade de expressão. É por isso que nós precisamos aproveitar muito enquanto a gente ainda tem essa liberdade de expressão na internet. Aqui nessa plataforma que a gente está usando, a gente já tem que usar vários contornos e artifícios para poder driblar a censura ferrenha que vem acontecendo. Por exemplo, há palavras que a gente não pode colocar no título, que eles já cerceiam o vídeo na hora. Por exemplo, alguns tipos de crimes, alguns tipos de ilegalidade. Se você fizer um vídeo criticando esses crimes e botar o título do crime no título do vídeo, o vídeo já é bloqueado, mesmo que seja um vídeo contra o crime, não fazendo uma apologia. Então, a gente hoje está num cenário que essa nova ferramenta de distribuição de poder, de dar voz às pessoas, de espalhar os centros de resistência, eles estão tentando cercear isso. O Gilles Deleuze já explicava isso no seu trabalho Mythe Plateau, que são, se eu não estou enganado, 7 volumes, são 7 livros diferentes, cada um com uma abordagem dessa ideia de descentralização do poder, e a internet é a representação maior dessa descentralização, e é por isso que nós já conseguimos eleger um presidente através dessa plataforma descentralizada que a grande mídia não conseguiu calar nem censurar, mas eles estão tentando censurar. Esse vídeo hoje é para você entender como hoje em dia essa dinâmica do poder mudou. Antes era um poder centralizado, representado por uma estrutura de uma raiz única e profunda, uma raiz pivotal. Hoje em dia não, é uma raiz fasciculada, ou seja, o poder foi descentralizado, ele está espalhado, e é por isso que é tão difícil de cercear a voz daqueles que estão anunciando a verdade. Eles estão tentando fazer isso, mas não estão conseguindo porque o poder foi diluído. Tem muitas contrapartidas negativas dessa diluição do poder, mas a eleição de Jair Bolsonaro é um exemplo de que essa diluição de poder permitiu um presidente que não tinha um grande partido, não tinha aliança política, não prometeu troca de favores, não fez aliança com grandes empresários poderosos, não tinha verba para se eleger, não tinha tempo de televisão, tinha só 8 segundos, mas mesmo assim conseguiu se eleger, porque o grande sistema do status quo que tenta perpetuar-se no poder não conseguiu frear esse movimento que partiu de baixo das camadas mais populares, da opinião pública, um sistema que foi gerado de forma totalmente democrática, e talvez a primeira vez que o Brasil teve uma manifestação realmente democrática. Dia 30, no próximo domingo, a gente precisa estar nas ruas para mostrar essa força que essa nova conjuntura nos permitiu ter e manifestar. Por isso, convoco vocês a estarem junto conosco nas capitais, onde você estiver, nas ruas, defendendo o direito do povo de ter todo o poder nas suas mãos. Uma vez que a Constituição diz que todo o poder emana do povo, precisamos lutar em favor das reformas e do pacote anticrime e da continuidade da luta contra a corrupção e contra o crime organizado no Brasil. Tá bom, pessoal? Vamos aproveitar que o cenário hoje de poder descentralizado permite esse tipo de manifestação popular. Forte abraço, fiquem com Deus, valeu!